Olá, galera do Dá uma Força, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Vamos agora para a segunda parte da nossa aula de metabolismo energético. Na primeira parte, nós falamos sobre respiração celular e fermentação. Agora, nós falaremos sobre. Vamos lá, então, bem importante esse assunto. Seguinte, fotossíntese. É a fotossíntese. É o principal processo autotrófico, ou seja, a produção do próprio alimento a partir de substâncias orgânicas. Então, é realizado pelas plantas, alguns protistas, bactérias fotossintetizantes e cianobactérias. Dá uma olhada aqui na reação geral da nossa fotossíntese. Seguinte, o que nós usamos na fotossíntese? CO2, captamos então o CO2, nós não. Essas plantas, protistas e bactérias fotossintetizantes. Na presença de água, claro, com energia luminosa, com pigmentos fotossintéticos, eu vou ter a produção de alimento. Significa do nutriente ali que vai ser necessário para a sobrevivência daquele organismo, que é a glicose, mais água, mais oxigênio. Então, por isso que nós dizemos que é tão importante, que a fotossíntese é tão crucial para a vida terrestre, nós falarmos da questão das plantas, que é o que mais é cobrado no vestibular. Nós vamos ter a captação do CO2 e liberação de oxigênio. É importante aí para a nossa vida terrestre. Então, voltando sempre para a parte das plantas. Essas são as mais importantes quando a gente trabalha em fotossíntese. Seguinte, nós temos agora não mais a mitocôndria, mas o cloroplasto. É a organela vegetal onde vai ocorrer a fotossíntese, possui a clorofila como pigmento principal. Seguinte, isso é com relação às plantas. Protistas, as bactérias, oceanobactérias, elas possuem outros pigmentos fotossintéticos, certo? Não é apenas a clorofila, o pigmento fotossintético. A clorofila está presente cloroplastos nossos vegetais, aquele pigmento verde. Mas em outros organismos que também realizam fotossíntese, há outros tipos de pigmentos que para nós não é muito importante. Ok? Bom, então esse é o processo clássico da nossa fotossíntese. E aí, quais são as etapas? Também de uma forma mais tranquila, porque isso não é constantemente cobrado, especialmente se falarmos de Enem. Seguinte, nós vamos ter a energia da luz, a energia luminosa aí, sendo crucial para a realização da nossa fotossíntese. É porque nós temos duas etapas nesse processo, que é a etapa fotoquímica, a primeira etapa, e depois nós temos a etapa química. Então é o seguinte, dentro do nosso cloroplasto, na presença de luz, quando eu tenho a minha aguinha lá, claro, dentro do cloroplasto eu já vou ter a minha clorofila, eu vou ter a etapa fotoquímica. Vai acontecer a fotólise da minha água, a minha quebra de água, fotofosforilação, e essa sim é a fase que nós chamamos de fase clara também, certo? Ou a fase fotoquímica ou a fase clara. É a fase que depende da luz para acontecer. E a luz aí vai ser o principal energia para ativação aí de todas essas reações. Depois, então, eu tenho a segunda etapa, que é a etapa química ou a fase escura que chamamos. Essa fase, pessoal, não significa que ela tem que acontecer no escuro, que ela acontece, por exemplo, à noite. Não é isso. Significa que ela depende dos produtos da primeira etapa. Isso aqui vai ter que acontecer primeiro. A fase clara dependente de luz. Os produtos da minha fase clara vão ser utilizados, então, na minha fase escura. Só é chamada escura não porque ocorre à noite, mas porque não depende da luz, certo? Pode acontecer durante o dia? Claro que sim. Na presença de luz? Claro que sim, não há problema algum. O que me importa é que essa fase aqui tenha acontecido primeiro, porque eu preciso dos produtos daqui para dar continuidade, certo? Então, isso pode ser uma pegadinha, não confunda a fase escura
com a questão de noite ou de realmente estar no escuro. Significa que essa fase não depende da luz para acontecer, depende apenas da primeira fase ter acontecido, correto? Bom, então, fotossíntese é um processo muito tranquilo e é claro que é um processo crucial aí para a vida terrestre também, dada a importância da captação de CO2, liberação do oxigênio e produção, claro, da glicose que vai ser utilizada pela plantinha, por isso que elas são os produtores dentro da nossa cadeia alimentar, dentro dos nossos níveis tróficos, são os produtores, porque conseguem sintetizar a glicose, enquanto nós estamos nos alimentar aí para ter essa molécula como fonte de energia. Bom, agora vamos falar rapidamente também sobre os fatores que influenciam a fotossíntese. São 3 fatores que vão influenciar, que é a temperatura, a concentração de CO2 e a intensidade luminosa. A temperatura, por quê? As enzimas que vão atuar na fotossíntese, elas possuem temperatura ideal, vai aumentar a velocidade da minha reação. Então, aqui eu tenho a taxa de fotossíntese e a temperatura. Vejam aqui, ó, entre 30 e 40, tenho temperatura ideal. Por quê? O aumento disso pode desnaturar as enzimas. Então, a minha taxa de fotossíntese, certo? Então, esse é um fator influenciador. Outro fator, a concentração de CO2. Claro, eu dependo do CO2 porque eu capto, o meu vegetal ele vai captar o CO2 aí, a água, para poder fazer a minha fotossíntese, certo? Na presença de luz, com o meu pigmento fotossintetizante. Então, o CO2 ele vai participar da fase inicial da fotossíntese, da fase clara. Após uma certa concentração, essa taxa de fotossíntese ela vai se estabilizar. Então, não adianta a gente ter, por exemplo, um vegetal. Então, temos aqui um vegetal. Ele precisa de CO2, ele vai captar o CO2 para a sua fotossíntese, certo? Mas digamos que nós precisamos de uma taxa fotossintética muito alta, por algum motivo. E aí nós aumentamos muito essa concentração de CO2 aqui para tentar ter mais produção de glicose, maior taxa fotossintética. Isso vai acontecer? Não. Por quê? Porque após uma certa concentração, e aqui para exemplificar, a taxa de fotossíntese ela vai se estabilizar. Vejam aqui, ó, começa a ficar constante a minha taxa de fotossíntese. Porque a quantidade máxima de gás carbônico necessário para essa fotossíntese já foi saturada. Não adianta aumentarmos o CO2, a concentração, nós não vamos ter uma taxa a mais, certo? O importante é que saber exatamente isso. E a partir de determinada concentração, a taxa vai se estabilizar. E outro fator importante é a intensidade luminosa. Por quê? Porque a fotossíntese vai depender de luz para acontecer, isso é claro, mas a respiração não vai depender da incidência de luz. Então, cuidado com isso. Nosso vegetal faz os dois, tanto a fotossíntese quanto a respiração celular. A respiração lá nas mitocôndrias e a fotossíntese dentro do meu cloroplasto. Então, quanto mais luz no ambiente, maior será a taxa de fotossíntese. Claro, até chegar o meu ponto de saturação luminosa. Não adianta eu colocar mais luz, no caso da concentração de CO2. Certo? Então, aqui eu tenho a intensidade luminosa e aqui eu tenho a minha taxa de fotossíntese. Veja que a partir de determinado momento do meu ponto de saturação luminosa, eu também tenho a estabilização da minha taxa de fotossíntese. Mas a taxa de respiração, vejam aqui, que ela é a mesma porque não vai depender da intensidade luminosa, certo? Então, quando a taxa de fotossíntese é maior que a respiração, no caso aqui, ó, nesse período em que a taxa de fotossíntese é maior que a respiração, a minha plantinha vai acumular reserva e vai crescer de tamanho. Se a taxa de fotossíntese ela for menor que a taxa de respiração, eu vou ter que gastar as reservas energéticas, certo? Então, também bem tranquilo da gente. Vamos falar agora rapidinho sobre a química. Em se tratando de vestibular e Enem, é um assunto menos importante, menos cobrado. A quimiossíntese é um processo em que a energia utilizada na formação dos compostos orgânicos, no caso da minha glicose, a partir de CO2 e água, ela provém da oxidação de
substâncias orgânicas. Como assim? Eu vou ter um composto inorgânico na presença de oxigênio, vou gerar então o meu composto inorgânico oxidado. Tem então a energia química que vai ser responsável aqui por isso, ó, pelo CO2 com água formando a minha glicose mais oxigênio. E a quimiossíntese ela vai ser realizada por algumas bactérias, as ferrobactérias e as nitrobactérias. Falando em nitrobactérias, a gente já pensa logo no nitrogênio também. E as nitrobactérias elas vão utilizar a energia proveniente da oxidação de íons, ou amônio, ou nitrito, para síntese de matéria orgânica. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, meu amônio aqui, ó, ou meu nitrito para sintetizar a matéria orgânica. Quando eu falo matéria orgânica, estou basicamente me referindo à molécula de glicose. E isso vai ser, claro, muito importante no ciclo nitrogênio. Certo? Então, bem tranquilo, fotossíntese e quimiossíntese. Vamos resolver uma questão que já foi cobrada no Enem. Diz assim: plantas terrestres que ainda estão em fase de crescimento são grandes quantidades de CO2 utilizando para formar novas moléculas orgânicas que liberam grande quantidade de oxigênio. Falando da fotossíntese, certo? Captação de CO2 e liberação de oxigênio. No entanto, em florestas maduras, cujas árvores já atingiram o equilíbrio, o consumo de oxigênio pela respiração tende a igualar sua produção pela fotossíntese. Então, preste atenção. Na fotossíntese, nós temos liberação de oxigênio, mas na respiração, nós precisamos desse oxigênio para que a minha respiração aconteça. Então, nós temos dois casos aqui, ó. Na fotossíntese, nós vamos ter liberação de oxigênio, correto? Mas na respiração, e as minhas células vegetais fazem respiração, eu vou ter a captação, eu vou ter o uso do meu oxigênio. Então, significa que se as minhas taxas de fotossíntese e de respiração são ali muito pertinho umas das outras, vai acontecer, eu não vou ter grande liberação de oxigênio para o meio ambiente, certo? Porque a minha liberação de oxigênio, meu O2, vai ser usado aqui na respiração, é isso que está falando. Aí continua, a morte natural de árvores nessas florestas afeta temporariamente a concentração de oxigênio e CO2 próximo à superfície do solo onde elas caíram. Então, é o seguinte, a gente tem que pensar que a fotossíntese e a respiração é como se fossem reações inversas. Na fotossíntese eu vou ter a liberação de oxigênio, enquanto na respiração eu vou ter o uso desse oxigênio para seguir com a minha respiração aeróbica. E por outro lado, CO2 é a mesma coisa. Eu vou captar o CO2 aqui, ó. Capto o CO2, eu preciso de CO2 e água para minha fotossíntese. Mas na minha respiração, eu vou liberar o CO2. Lembre sempre da equação geral. E é isso que essa questão quer falar. Quando as árvores morrem, olha aqui, a morte natural vai afetar a concentração de O2 e CO2 próximo à superfície. Então, ele quer a superfície do solo onde elas caíram. Então, vamos analisar o seguinte. Eu tenho aqui as minhas árvores, ele está falando de uma floresta madura. As árvores atingem o equilíbrio. Então, a concentração de oxigênio ela vai ser muito semelhante ali, vai se igualar, o consumo de oxigênio pela respiração vai se igualar à produção pela fotossíntese. Quando essas árvores elas morrem, então vamos colocar aqui a árvore morta caída aqui embaixo, certo? Ele diz que nessa superfície aqui, ó, na superfície, eu vou ter temporariamente a concentração de oxigênio e a concentração de CO2 afetada. É isso que a questão está me dizendo. E ele pergunta, a concentração de O2 próximo ao solo no local de queda será o quê? Menor, pois haverá consumo de oxigênio durante a decomposição das árvores. Será maior, igual ou menor? Então, vamos pensar o seguinte. Houve a queda dessa árvore, a morte dessa árvore. Eu vou ter aí
mais respiração celular acontecendo? Não vou ter, eu tenho uma árvore morta. A fotossíntese? Não vou ter. Tem que pensar que a queda e, consequentemente, a morte dessa árvore vai acarretar no quê? No aumento de animais decompositores. Então, aqui, ó, vai acontecer uma decomposição da minha árvore. Esses animais vão ser, em sua maioria, animais de respiração aeróbica. Significa que esses animais vão consumir oxigênio. Então, vão consumir o seu oxigênio durante a respiração. E também, durante a respiração, eles vão liberar CO2. Com isso, a concentração de CO2 próximo a esse local da queda vai ficar menor, devido à presença desses animais que estarão se alimentando da planta em decomposição. Então é o seguinte, o que vai acontecer com a concentração de O2 próxima ao solo? Ela vai ser menor, pessoal, porque vai haver consumo de oxigênio durante a decomposição dessas árvores. Letra A. Vamos ver as próximas. Letra B, maior, pois haverá economia de oxigênio pela ausência das árvores mortas? Não, não tem economia, não existe. Letra C, maior, pois haverá liberação de O2 durante a fotossíntese das árvores jovens. Não, aqui eu estou falando de uma floresta madura, não estou falando mais de árvores jovens, eu estou trabalhando uma árvore que está morrendo, que morreu aqui. Letra D, igual, pois haverá consumo e produção de O2 pelas árvores maduras restantes. Não, temporariamente vai ser afetado. Depois que acabar a decomposição, vai tudo voltar ao equilíbrio. Mas, nesse momento, não. E menor, pois haverá redução de oxigênio pela falta de fotossíntese realizada pelas árvores mortas. Também não vai acontecer. Bom, então, resposta certa, letra A. Resolvendo mais uma questão que já foi cobrada no Enem. Seguinte, o aquecimento global, ocasionado pelo aumento do efeito estufa, como uma de suas causas a disponibilização acelerada de átomos de carbono para a atmosfera. Essa disponibilização acontece, por exemplo, na queima de combustíveis fósseis, como a gasolina, os óleos e o carvão, que libera o CO2 na atmosfera. Então, o CO2 a gente sabe que é um gás estufa. Por outro lado, a produção de metano, outro gás causador do efeito estufa, inclusive é mais potente, é um gás estufa mais potente que o CO2. Ele está associado à pecuária, quando a gente lembra dos rebanhos, processo de digestão que gera o metano, e a degradação de matéria orgânica em aterros sanitários. Pergunta assim: apesar dos problemas causados pela disponibilização acelerada dos gases citados, eles são imprescindíveis à vida na Terra e importantes para a manutenção do equilíbrio ecológico. Que é, por exemplo, vamos ver, agora item por item. Letra A. Metano é fonte de carbono para os organismos fotossintetizantes? Não. CO2 é, certo? Resposta errada. Letra B. Metano é fonte de hidrogênio para os organismos fotossintetizantes? De forma alguma. Eu não uso metano para minha fotossíntese. Eu uso CO2. Letra C. Gás carbônico é fonte de energia para os organismos fotossintetizantes? Eu uso gás carbônico? Sim, mas ele não é uma fonte de energia. Pelo contrário, o Sol vai ser a fonte de energia para os organismos fotossintetizantes. Letra D. Gás carbônico é fonte de carbono inorgânico para os organismos fotossintetizantes. Exatamente isso. Botei, CO2, que é uma molécula inorgânica, mais água, aqui com a minha luz, com a minha clorofila, tendo a minha molécula C6H12, 6 de glicose mais oxigênio aqui. Então, sim, o carbono que eu tenho aqui é a minha fonte de carbono para os meus organismos fotossintetizantes, para eu ter, então, a produção da minha molécula de glicose. Então, sim, letra D certíssimo. E letra E, gás carbônico é fonte de oxigênio molecular. Não, ele é fonte de carbono para os organismos heterotróficos aeróbios. Então, não, resposta certa, letra D de dado. Bom, então é isso. Falamos o que precisávamos saber de fotossíntese. Temos algumas questões do Enem. Espero que tenham entendido. Caso tenha qualquer dúvida, procure. Um grande abraço e até a próxima.